Segundo decidiu o Superior Tribunal de Justiça, o repasse das dotações orçamentárias pelo Poder Executivo aos demais poderes, nos termos previstos no artigo 168 da Constituição Federal, não pode ficar à mercê da vontade do chefe do Executivo, sob pena de se pôr em risco a independência desses poderes, garantia inerente ao Estado de Direito. A solução pode estar no modelo do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que optou por separar as contas, que desenvolveu um critério que deu mais autonomia ao Judiciário e, por conseguinte, aliviando as contas do Estado. O governo estadual carioca se encarrega apenas da folha de pagamento, valor que se mantém praticamente estável de um ano para outro, variando apenas com a inflação. O valor arrecadado pelo tribunal com execuções, multas, indenizações, etc., fica no próprio Poder Judiciário, que é a adequação coerente com os fundamentos da independência dos poderes que consta na Constituição Federal. Assim, o Estado do Rio de Janeiro conseguiu garantir autonomia financeira para a sua justiça e até empresta dinheiro para o Executivo. A dicção ora colocada é proposital no sentido de incentivar os demais estados da federação, buscando uma coalizão satisfatória com o Legislativo, que oferece a legitimidade da execução desta almejada independência financeira do Judiciário. Direito e Justiça em Foco tem certeza de que esse é o caminho que consolida o Estado democrático de direito no país. Direito e Justiça em Foco é o teu programa e este é o teu país. Hoje temos a honra de receber o eminente desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Paulo Dimas de Bellis Mascaretti. É formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e pós-graduado na área de Direito Público, Escola Paulista da Magistratura. Recebeu a medalha Ministro Fanciulli Neto do Colégio Permanente de Diretores de Escolas Estaduais da Magistratura. Foi eleito para integrar o Conselho Consultivo e de Programas da Escola Paulista da Magistratura. Foi eleito em 2012 para integrar o órgão especial do Tribunal de Justiça e reconduzido para mais um biênio. Participou ativamente na gestão da Associação Paulista de Magistrados, APAMages. Exerceu os cargos de secretário, tesoureiro e vice-presidente. Exerceu também a presidência da entidade no biênio 2010-2011. Repito, exerceu também a presidência no biênio 2010-2011. Dr. Paulo Dimas irá falar sobre os problemas atuais da gestão do Poder Judiciário e as medidas que podem resultar em maior eficiência na prestação jurisdicional. Desembargador Paulo, como vai, tá bom? Tudo bem, excelente. Melhor ainda agora estando aqui com você, meu querido amigo Laércio, no seu programa e participando aí desse momento em que nós temos aí a oportunidade de nos comunicar mais uma vez com a nossa sociedade. Paulo, eu é que estou honrado em apresentar você para o telespectador, porque é assim que se faz. As coisas boas nós temos que informar, não é verdade? E você representa a coisa boa do ser humano. Você é um ser humano excelente, você é um ser humano maravilhoso. E mais, você é um ser humano, você é um desembargador, na minha visão, um dos
mais produtivos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Por isso eu lhe dou os meus parabéns. Bem, obrigado. Eu já vou direto fazer uma pergunta a você, para que a gente tenha uma noção de como você construiu, não é, a sua, como é que eu posso dizer, a sua programação de vida. É isto. Paulo, eu sou testemunha da belíssima administração à frente da Associação Paulista dos Magistrados, a PAMAGES, e tenho certeza que nossos pares se lembram da eficiência da sua gestão. Portanto, eu pergunto, quais as dificuldades que você encontrou àquela época que motivaram a transformação da entidade? Olha, Laércio, nós na Associação dos Magistrados sempre tivemos uma preocupação em não ser uma entidade corporativista. Nós tivemos sempre a preocupação de transformar a nossa PAMAGES num instrumento de defesa da cidadania. Sim. Então, nós sempre procuramos fazer na gestão da PAMAGES uma atuação de defesa da cidadania, acompanhando de perto a atuação do tribunal e procurando fazer com que o judiciário seja efetivamente independente, forte, um judiciário que corresponda aos anseios da nossa sociedade. Então nós temos identificado que há uma queixa generalizada de que o judiciário é moroso, que muitas vezes não julga em tempo razoável, e nós procuramos sempre, na PAMAGES, defender, em primeiro lugar, mudanças legislativas, aperfeiçoamento da estrutura funcional e administrativa do tribunal, procuramos trabalhar na parte de comunicação social, procurar captar os anseios da sociedade, transmitir ao tribunal, e procuramos, de toda forma, influir de alguma maneira para que a gente possa realmente fazer do judiciário aquele judiciário que vai, com certeza, corresponder aos anseios da nossa sociedade. Então, nós encontramos lá naquela oportunidade um quadro de dificuldades, principalmente porque o CNJ estava ali começando a exercer as suas funções, havia muitas vezes uma incompreensão com as atividades do juiz, uma generalização Sim. por conta de um ou outro juiz que cometia desvios funcionais, e nós sempre combatemos esses desvios funcionais, claro. Mas, por outro lado, sempre defendemos o esclarecimento da realidade, que é no sentido de que nós temos 99,9% de bons juízes, juízes comprometidos, juízes que trabalham com dedicação e que, obviamente, exigem e exibem o respeito. Então, nós trabalhamos nesse sentido de, logicamente, fortalecer toda a parte de correcional e de punição de desvios funcionais, mas, por outro lado, também de mostrar a verdadeira face da magistratura, principalmente da magistratura paulista, que é uma magistratura respeitada, trabalhadora, produtiva, mas que convive com uma situação de caos, como você sabe, né? Claro, Nós temos aqui só em São Paulo 1/4 do movimento do judiciário de todo o país, mais de 20 milhões de processos em andamento. O nosso Tribunal de Justiça hoje atua com mais ou menos 65 mil pessoas, considerando também os terceirizados que prestam serviços ao tribunal. Nós temos 700 unidades judiciárias espalhadas no estado, 700 prédios para administrar, né? Então, na verdade, é uma complexidade enorme a administração do tribunal e, por outro lado, com esse volume de serviço, uma estrutura que precisa, evidentemente, de aperfeiçoamento e, principalmente, como eu sempre digo, de azeitamento. O azeitamento, obviamente, seriam os recursos necessários para que o tribunal funcione corretamente. Como eu disse no prólogo da nossa conversa, eu entendo que o Poder Judiciário reúne uma pleiade de magistrados dos mais brilhantes. Isso eu digo sem exceção de nenhum. É uma pleiade, principalmente o Tribunal de Justiça em segundo grau de jurisdição. São todos concentrados, são todos pessoas, são cultos, são interessados na prestação jurisdicional à sociedade, não é verdade? Por isso que eu tenho trazido aqui todos os magistrados e faço questão de dizer ao povo brasileiro, ao povo paulista, a todos aqueles que assistem o programa Direito e Justiça em Foco, que essa é a grande verdade. O Tribunal de Justiça é uma pleiade de excelentes magistrados. Eu não estou exagerando, Paulo. Com certeza não.
Com não é? certeza não. Muito bem, Paulo. Essa minha pergunta foi, naturalmente, para que você nos desse um conhecimento a respeito da sua administração. É difícil administrar uma instituição do porte da Palmares que está conectada com o Poder Judiciário, então? Veja, tem essas dificuldades porque, na verdade, o judiciário ele é muito, ainda assim, desconhecido da população, né? Então, nós procuramos empreender uma série de campanhas, inclusive, na época, fizemos algumas campanhas na área de comunicação social para mostrar, por exemplo, as verdades sobre a atuação do juiz de São Paulo, desmistificar, né, algumas colocações que se faziam quanto à atuação da magistratura. Sim. Procuramos fazer um trabalho por mais justiça, uma campanha, outra que nós desenvolvemos, sempre para de aproximação do judiciário com a sociedade. Né? E procuramos, com esse trabalho na associação, trazer sempre o aspecto de que o juiz é o grande defensor da cidadania, tá? E ele que tem esse papel primordial de defesa do cidadão perante o poder público, perante as injustiças que são cometidas muitas vezes por grandes grupos, por pessoas com poderio econômico, né? E o judiciário é o reduto do cidadão. E até pela mídia forte. Né? Com certeza, com certeza. Então, na verdade, nós procuramos sempre ser um braço, na época, um braço político do Tribunal de Justiça, né? Buscando sempre, por exemplo, o aperfeiçoamento institucional, legislação mais adequada, melhor comunicação social, melhores condições de trabalho para os juízes e para os seus funcionários, para que a prestação jurisdicional possa ser mais célere, mais adequada. Claro. Então é um trabalho, na verdade, de apoio institucional e não um apoio corporativo, porque muitas vezes até mas as associações buscam muito defender interesses corporativistas dos juízes e isso não corresponde à realidade. Nós defendemos muitas vezes prerrogativas do juiz em favor do cidadão, porque evidentemente que interessa ao cidadão um juiz independente, um juiz imparcial, um juiz que não seja atemorizado pelo poder político, pelo poder econômico. Sim. Então nós temos que fazer justamente esse trabalho. É a independência, né? É a independência em todos os sentidos, administrativa, política e financeira. Muito bem. Eu inclusive, toquei no assunto de que você passou por várias... você foi secretário, você foi vice-presidente da associação. Então, a sua experiência está consolidada com um grande administrador. Nós participamos de várias gestões, né? E a par da gestão institucional, nós também atuamos na parte administrativa para transformar a nossa também, a PAMARS, numa entidade também autônoma, uma entidade forte, né? Que congregue realmente todos os juízes do Estado, né? Para que possa também prestar serviços a esses juízes. Quando eu digo que você tem experiência, é porque você, afinal de contas, se dedicou ao Poder Judiciário paulista de uma forma ímpar. Eu acho que esse bojo de funções que você teve dentro da associação, ela refletiu também uma experiência muito grande para você, não foi? Com certeza. Muito bem. Paulo, eu vou fazer uma pergunta para você, ligada agora à independência financeira do TJ. Eu tenho inúmeras questões para apresentar a você, mas eu devo colocar em destaque essa, porque quero saber o que você acha. Independência financeira do Tribunal de Justiça. Veja, o Tribunal de Justiça, ele anualmente aprova no órgão especial um determinado orçamento. Esse ano, por exemplo, nós aprovamos um orçamento de quase 14 bilhões e depois ocorrem cortes no âmbito do Executivo, do Legislativo, para acomodar ao orçamento global do Estado. E esses cortes prejudicam muito, né, a administração do tribunal. Então, por exemplo, esse ano pedimos no orçamento 14 bilhões, talvez vamos receber 10. Né? E evidentemente que as necessidades do tribunal até muitas vezes são superiores a esse orçamento que é apresentado. E o que nós temos buscado ao longo do tempo é que, por exemplo, toda a arrecadação de custas fique para o Poder Judiciário, para integrar o fundo de despesa, justamente que é comprometido com a modernização do Poder Judiciário. A modernização passa justamente pelos recursos do fundo de despesa. Sim. Então, nós
trabalhamos na Assembleia, trabalhamos junto ao Executivo, essa ideia desse repasse integral das custas judiciais para o fundo de despesa do Tribunal de Justiça. Inclusive, trabalhamos no âmbito da Assembleia, quando eu estava lá na presidência da Pamages, uma frente parlamentar de apoio à autonomia financeira do Poder Judiciário, que teve lá uma evolução nas tratativas e na tentativa de convencimento do governo que essa é uma política acertada para justamente termos um Poder Judiciário estadual em condições de prestar um melhor serviço. Você inclusive contou com o sucesso dessa iniciativa. Nós conseguimos recentemente até um repasse maior de recursos para o Tribunal de Justiça. Muito bem, Paulo. Quais são as políticas que podem ser implementadas no Poder Judiciário capazes de contribuir para a agilização na tramitação dos processos, já que você tocou em morosidade? Veja, uma política que já vem sendo implementada já há algum tempo e vem sendo aperfeiçoada é a implementação do processo digital. Né? Isso é fundamental para nós termos, inclusive, uma agilidade e para termos também um menor ônus na guarda de processos, de destinação de espaços para armazenar milhares e milhares de volumes. E de papéis. Né? E o processo digital tem sido um avanço. Né? Nós temos, ao longo do tempo, trabalhado para a implementação desse processo digital. Hoje, já nesse final de ano, devemos ter o que nós chamamos de 100% digital, que é todos os processos novos agora entrando no sistema eletrônico. Né? Então, isso é um avanço importante. Né? Mas, por outro lado, nós temos que, diante dos avanços, capacitar melhor os servidores, melhorar a infraestrutura física, ou seja, os prédios e demais unidades que funcionam tanto o serviço judiciário como a administração do tribunal propriamente. Né? Então nós temos aí que também trabalhar para que os juízes tenham uma assessoria adequada para poder produzir melhor. Né? Nós já temos uma produtividade altíssima aqui em termos de sentenças, em termos de acórdãos proferidos pelos nossos magistrados. Basta verificar as estatísticas que são divulgadas mensalmente, tanto no âmbito do Tribunal de Justiça como no âmbito do CNJ, e vai ver que é uma produtividade exemplar. Às vezes tem meses que são proferidas milhares de 300, 400, 500, até 1 milhão de sentenças. E acórdãos também em números que são proferidos. Só que o volume de processos que entram é grande. Né? Mas nós temos agora, já com essas iniciativas, julgado mais processos do que aqueles que estão entrando. Então, isso já é um avanço bastante significativo. Porque às vezes o telespectador, a sociedade, não tem conhecimento, não sabe o porquê dessa morosidade. Basta dizer que em um processo da área civil, por exemplo, da parte de direito público, direito público, privado e público, onde um processo ele pode subverter, vamos aplicar esse termo, em mais procedimentos como os agravos. É verdade. Vários agravos ingressam no gabinete dos desembargadores, não é verdade, Paulo? É verdade. Nós temos uma situação que precisa ser bem entendida. O juiz não pode julgar pela capa. Ele tem que julgar o conteúdo de cada processo. Cada processo tem uma história, tem muitas vezes um drama pessoal, no âmbito criminal, uma seriedade enorme que é preciso ter, principalmente para lidar com a liberdade das pessoas. Né? Então, o que acontece? O juiz é obrigado a receber o processo, fazer toda a instrução, colher todas as provas e, na hora de julgar, não é simplesmente bater o martelinho, como aparece em filme, dizendo, culpado ou inocente, a ação é procedente ou improcedente. É preciso, muitas vezes, escrever 10, 20, 30 laudas para abordar todos os temas que estão envolvidos naquele caso concreto, abordar todas as questões que são submetidas por ambas as partes e para chegar depois ao dispositivo, para chegar depois à conclusão da causa. E depois, evidentemente, que feito um primeiro julgamento, tem a oportunidade de um recurso para o tribunal e depois
do julgamento do tribunal local, tem oportunidade de recursos para os tribunais superiores em Brasília. Então, não é na verdade, a gente tem que pensar que o processo também não pode ser julgado de qualquer maneira, de qualquer tem que forma. ser analisado e os códigos obrigam que os juízes fundamentem devidamente as suas decisões. Essa exigência constitucional. Na verdade, essa fundamentação, Sim, claro. essa motivação é uma garantia também das Claro. partes de que o juiz apreciou devidamente a causa e que está julgando com consciência, com conhecimento efetivo daquilo que foi posto a exame. Sim, claro, eu fiz essa colocação porque, como disse, a sociedade é morosidade, mas sim, tem que saber que o juiz ele é aplicado, ele é obrigado a dar sequência a essa regra que você explanou de uma forma excelente. Bem, Paulo, é possível vislumbrar um panorama mais positivo para aqueles que procuram o Poder Judiciário? Eu acho que sim. Hoje nós, como eu disse, o tribunal está procurando se estruturar melhor, estamos procurando aperfeiçoar certos mecanismos, como, por exemplo, a implementação do processo eletrônico, a capacitação dos servidores, a melhor infraestrutura física e principalmente investindo melhor no assessoramento dos juízes e dos desembargadores para que eles tenham, na verdade, uma condição melhor de trabalho e Sim. possam produzir mais. Claro. Né? É evidente que a gente tem que assegurar que o processo seja julgado em tempo razoável. É evidente que a parte não pode esperar indefinidamente, anos a fio, a solução de uma causa. Mas existem conquistas. O esforço dos juízes, dos desembargadores, tem demonstrado avanços significativos. Por exemplo, nós temos câmaras, e muitas delas, tanto no direito privado, no direito público, na seção criminal, que julgam os recursos que chegam ao tribunal em poucos meses, 2, 3 meses, às vezes 4 meses. Né? Então, os julgamentos estão sendo mais céleres, isso até a advocacia pública e privada tem reconhecido, então acho que nós estamos caminhando para melhorar. Nós estamos investindo também muito em soluções alternativas de conflitos, né? Então nós temos aí espalhados no estado inteiro, né, setores de conciliação, né? Os sejus, que são uma realidade no estado inteiro, às vezes até as partes podem comparecer independentemente de um processo instaurado perante esses centros e lá vão ser feitas sessões de conciliação, de mediação, para buscar uma autocomposição da lide. Eu tenho perguntas a esse respeito, mas eu vou deixar para o segundo bloco, porque antes eu quero fazer uma pergunta, a última pergunta desse primeiro bloco, sobre a morosidade conhecida no Poder Judiciário paulista. Ela é decorrente do aumento de litigância? Eu acho que sim. Nós temos convivido no país com crises econômicas e crises políticas, e tudo isso acaba desaguando em maior litigância e acaba desaguando no judiciário. Por exemplo, agora com essa crise econômica que nós estamos vivendo, nós temos notícia do aumento grande de pedidos de falência, de recuperação judicial de empresas, então, de inadimplência dos consumidores. Existem câmaras específicas sobre essa parte. Tem, não? nessa parte, mas vamos imaginar assim, no interior, Vamos fazer nós o seguinte, temos... Paulo, não cortando o seu raciocínio, Lógico. que é brilhante, você pode dar sequência a esse tema no segundo bloco? Com Porque certeza. agora eu vou chamar num pequeno intervalo. Perfeito. O que você acha, tá bom? Perfeito, então, excelente. Lembre-se bem, no segundo bloco nós já vamos começar com esse tema que você acaba de abordar, tá Perfeito. bom? Você aguarde que logo, logo retornaremos. Grupo de Apoio à Justiça. Edital de convocação. Grupo de Apoio à Justiça GAGE, com sede na Rua Tabatinguera, 140, Sala, em São Paulo, capital. Por sua diretoria executiva, devidamente representada por seu presidente, desembargador Silvio Marques Neto, por meio deste edital convoca todos os associados a participarem da Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no endereço acima, às 10h30, em primeira convocação e em segunda convocação, às 11h do dia 1º de dezembro de 2015, com a seguinte ordem do dia.
Eleição dos membros da diretoria executiva e do Conselho Fiscal para o biênio 2016-2017. De acordo com o artigo 3, parágrafo 4 do Estatuto Social, que obedece o artigo 59, parágrafo único do Código Civil, a Assembleia Geral Extraordinária instalar-se-á em primeira convocação com a presença da maioria absoluta dos associados e em segunda convocação, meia hora depois, com pelo menos 1/3 dos associados, deliberando pela aprovação de pelo menos 2/3 dos presentes, desde que quites com a tesouraria. São Paulo, 17 de novembro de 2015. Atenciosamente, desembargador Silvio Marques Neto, presidente.